Pessoal, o Brasil tá pegando fogo. Lula entra em total desespero após governadores de vários estados se unirem contra ele em um movimento completamente inédito. Isso mesmo, a situação saiu do controle e em meio ao caos, ele acaba de anunciar um retorno ao hospital, pegando o país de surpresa. Enquanto isso, no PL, uma notícia bomba explodiu. Valdemar acaba de anunciar uma importante expulsão do partido e ninguém estava esperando por isso. Uma traição gigante foi revelada, Bolsonaro está sendo acusado, o clima está pesadíssimo e eu darei todos os detalhes dessa grande reviravolta. E as surpresas não param por aí não, minha gente. Vamos falar também do desespero que tomou conta do STF com o Senado e a Câmara aumentando a pressão contra os ministros. Algo grande está prestes a acontecer e a constante manifestação dos ministros da Corte deixa isso bem claro. Antes de continuar, eu quero pedir para você que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma atualização e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Essa história está longe de acabar e você não vai querer ficar de fora. Eu começo com a primeira matéria já. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que olha só, Gilmar Mendes compara pacote anti-STF à ditadura da era Vargas. Gente, olha isso aqui, né? Saiu na mídia aqui, CNN Brasil, mostra que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, comparou as propostas em tramitação no Congresso que limita poderes da Corte à ditadura da era do Vargas. A declaração foi feita durante uma sessão no plenário do STF nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, e na avaliação do ministro é perigoso estimular a postura do Congresso. Abre aspas, estamos falando de 4 ou 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio Nunes Marques, né? Tratando de matérias de cláusula pétrea, uma delas que revive um dispositivo da polaca, Carta de 1937 de Getúlio Vargas, fecha aspas, afirmou. A Constituição de 1937, estabelecida no regime autoritário de Getúlio Vargas, previa que o presidente da República poderia pedir a revisão de decisões do STF pela inconstitucionalidade de leis. O chefe do executivo tinha o poder de devolver a lei para análise do legislativo. E no início desse mês, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que tem conteúdo semelhante, e agora o texto deve ser analisado por uma comissão especial antes de ir a plenário. O texto aprovado autoriza ao Congresso derrubar decisões do Supremo se considerar que a Corte ultrapassou o exercício da função jurisdicional. E segundo a PEC, que teve relatoria do deputado Luiz Felipe e Bragança, né, do PL, para que a decisão seja sustada, são necessários votos favoráveis de 2/3 da Câmara e do Senado. Uma outra PEC e 2 projetos de lei que limitam poderes da Suprema Corte também foram aprovados na CCJ esse mês. Uma das propostas limita decisões monocráticas, que são individuais, de ministros do STF. As demais matérias criam novas hipóteses de crime de responsabilidade para magistrados, inclusive tirando o total poder do Senado, né? Como hoje é o Rodrigo Pacheco, que depende dele, abriu o processo de impeachment. Então, o Lira, inclusive, enviou ao STF uma manifestação em que ele defende a proposta que limita as decisões monocráticas de ministros da Corte. Ele declarou que a matéria não apresenta qualquer inconstitucionalidade e não interfere na autonomia do STF. Abre aspas, não se busca suprimir ou extinguir a função jurisdicional do Supremo, tampouco há interferência em sua autonomia como órgão de controle constitucional. Fecha aspas, escreveu Lira na manifestação. Abre aspas novamente. Ao contrário, o objetivo primordial da PEC é a racionalização do exercício de medidas cautelares e de decisões monocráticas, conferindo maior previsibilidade e transparência à atuação judicial. Então, meus amigos, vocês viram aí, o STF treme na base porque teve manifestação favorável à PEC que limita os poderes dele pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode colocar aí em pauta para ser concluído. Então, acredito que nos próximos dias teremos boas notícias em relação a isso. E o STF já tenta aí criar algum plano
para poder escapar dessa, mas tá difícil, porque agora a Câmara tem o aval do Arthur Lira, como vocês viram, saiu aqui na CNN. Uma outra notícia agora que eu quero compartilhar com vocês, prestem atenção aqui, olha só que bomba, hein? Vou mostrar minha tela para vocês. Olha só o que aconteceu. Acabo de receber uma ligação do presidente estadual, Carmelo Neto, presidente do PL, no qual ele recebeu uma ligação do seu líder maior, presidente Bolsonaro, dizendo que exigiria a expulsão do deputado Júnior Mano do PL. Pois bem, pessoal, eu tenho uma vida, né, dentro desse partido onde eu construí amigos, onde eu construí amizades, onde nessa eleição entreguei um partido praticamente que só tinha um deputado federal, entregamos junto com a Silom 5 deputados federais e mais de 1 milhão de votos para esse partido. Partido ao qual tenho um respeito, partido ao qual eu tenho uma gratidão e uma lealdade ao presidente Valdemar Costa Neto. Mas diante de todos os fatos que têm ocorrido na capital, dessas candidaturas, eu resolvi sim tomar uma posição e de apoiar o amigo Evandro Leitão. E voto no Evandro não é porque ele é do PT, não. Eu voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza. Evandro já mostrou, com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de atender as pessoas, de atender a classe política, de atender aquelas pessoas que mais precisam. E além disso tudo, de ser um deputado realizador. Eu tenho certeza que a capital terá um grande prefeito pelos próximos 4 anos para administrar um... Bom, gente, eu vou explicar para vocês. Júnior, aqui, Mano, deputado, ele disse que acabou de receber uma ligação do presidente estadual do PL, deputado Carmelo Neto, no qual seu líder, o ex-presidente Bolsonaro, pediu a expulsão do partido. Por quê? Porque ele apoia o Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza, que é de esquerda extremista, né? Então ele disse que votou em Bolsonaro em 2022 e quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão. Vamos refletir juntos aqui o que aconteceu e eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. A gente percebe, gente, o que chama atenção no caso desse deputado é a incoerência por parte dele, que ao ser aliado ao PT, ele contraria os princípios fundamentais do próprio partido, que sempre foi oposição ao projeto petista. O apoio a uma sigla adversária com uma ideologia tão divergente demonstra, pelo menos na minha opinião, no mínimo, uma falta de compromisso com a base e os participantes que confiam nele para defender os valores do partido. Essa situação evidencia uma contradição clara. Ao tentar justificar-se, o deputado parece ignorar o fato de que a sua expulsão foi consequência de suas próprias ações que ferem a coerência e a integridade do partido que o elegeu. E, afinal, se ele discorda tanto da linha política, por que se manteve no PL até o ponto de apoiar a oposição? Fica evidente que as consequências de suas escolhas recairão sobre ele. E não há como negar que a expulsão foi um desenvolvimento natural para quem não segue as diretrizes do próprio partido e da representatividade da ala conservadora em si. Agora eu quero saber de vocês. Vocês apoiam ou não apoiam? Comenta aí pra mim. Vou comentando. Enquanto vocês comentam, olha só uma outra bomba que saiu aqui que eu vou compartilhar pra vocês. Valdemar Costa Neto já fala em Bolsonaro preso e projeto lançar poste em 2026. Olha, tá dando o que falar esse Valdemar, hein? Disputando o comando do partido com o clã, presidente do PL faz eco à alegação machista de Bolsonaro para descartar Michele como poste e se empolga com Tarcísio na terceira via contra Lula. Gente, em rota de colisão com Jair Bolsonaro, em uma disputa pelo fundo milionário da sigla, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, falou em prisão do ex-presidente em uma entrevista a Letícia Casado e Carla Araújo, que foi divulgado pelo portal UOL, e projeta o lançamento de um poste
do ex-presidente em 2026, desde que não seja a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mesmo diante da denúncia iminente do ex-presidente em 3 investigações conduzidas pela Polícia Federal, que envolve contrabando de joias, falsificação do cartão de vacina, tentativa de golpe, Costa Neto afirma que o PL ainda trabalha com a hipótese de reversão da inelegibilidade, mas sinaliza que outros caminhos para 2026 já são debatidos. O Bolsonaro vai ser candidato, sabe por quê? Se prenderem o Bolsonaro e ele lançar de candidato um poste para a presidência da República, disse o cacique aí do PL. Em nova declaração machista, Costa Neto descartou, segundo ele, a mando de Bolsonaro, que Michele assuma o posto e seja colocado como poste do ex-presidente na disputa contra Lula. Abre aspas, ele não quer a Michele em cargo executivo, ele já falou para mim, porque ela não tem experiência de administração pública, de lidar com as coisas de pessoal difícil, coisas de político e tal. E é verdade, disse aí, né, o Valdemar, considerando política como coisa de homem. O jornal trouxe aqui uma interpretação machista dele, mas o que eu quero trazer para vocês, e eu quero refletir aqui junto com vocês essa matéria, deixa eu até tirar aqui, é o seguinte. Eu quero falar sobre essa reviravolta, no mínimo curiosa, contraditória, nessa política brasileira, porque o Valdemar, líder do Partido Liberal, ele vem fazendo declarações polêmicas a respeito de Jair Bolsonaro, o nome mais influente do seu partido nos últimos anos. E Valdemar chegou a afirmar recentemente que Bolsonaro era extremista, né? Ou seja, ele veio a público com falas que não apenas distanciam o Bolsonaro do partido, como também insinua que ele não representa os valores do PL, acusa Bolsonaro de ser extremista. Isso levanta uma questão séria. O que mudou? Essa postura do Valdemar demonstra um comportamento contraditório e oportunista, na minha opinião, porque se Bolsonaro não representa os valores do PL, por que foi escolhido como nome principal do partido nas últimas eleições? E mais, porque só agora, após a derrota eleitoral e a crescente pressão judicial sobre Bolsonaro, Valdemar fala em lançar um outro candidato. Essa mudança abrupta de discurso sugere aí uma tentativa de se afastar de Bolsonaro justamente no momento em que o ex-presidente enfrenta maiores dificuldades contra o sistema e contra o STF, o que pode ser visto como uma verdadeira traição política. Além disso, Valdemar tem mostrado um tom questionável, com falas que insinuam uma visão machista, antiquada sobre a política, especialmente ao sugerir que seu novo poste para 2026 será alguém sem personalidade própria, apenas para seguir diretrizes. A política brasileira já não pode mais tolerar esse tipo de pensamento também ultrapassado, onde os candidatos são manipulados como meras marionetes. E essa situação nos faz refletir sobre a liderança de certos líderes políticos e até onde estão dispostos a ir para manter seu poder e influência, mesmo que isso signifique abandonar aqueles que antes apoiavam. Vamos continuar a acompanhar de perto essa consequência dos atos aí do Valdemar, mas eu queria saber a opinião de vocês. Comentem aí pra mim. Enquanto vocês comentam, mais uma informação bomba aqui, gente, pra vocês, né? A casa vem caindo para a esquerda. Governador do Distrito Federal contesta a lei nacional e diz que não cobrará o novo DPVAT. Gente, desde 2021 o DPVAT estava usando o saldo remanescente dos últimos anos para se manter. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que não vai implementar a cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, que é o SPVAT, antes conhecido como DPVAT, apesar da lei nacional. No Distrito Federal, optamos por não implementar a cobrança do novo DPVAT, que vai entrar em vigor a partir de 2025. O objetivo do nosso governo é priorizar o bem-estar da população e evitar custos adicionais que possam impactar o bolso das famílias. Contudo, a Superintendência de Seguros, o governo, se posicionou e disse que com apoio deles ou não, vai cobrar o imposto. E não é só esse governador que se levantou contra a esquerda, contra a decisão do Lula não, gente. Teve também o próprio Zema, em Minas Gerais, também disse que não vai apoiar Lula. E se puder, ele ainda vai dificultar essa implantação do SPVAT a partir de janeiro de 2025. E o Lula se preocupou. Pelos corredores, aí já ouvimos informações de que o governo se preocupa
com o levantamento desses governadores contra a esquerda, contra uma decisão do governo, porque estão expondo que é o governo federal que quer cobrar esse imposto, porque o governo veio para taxar todo mundo, para cobrar valores absurdos de tributos, voltar impostos que haviam sido extintos, como é o caso do EPVAT, e a esquerda viu que pegou ruim pro lado dela. E aí, olha só, né? Tudo isso, Lula, com avaliações médicas diárias após a queda, Lula deve fazer um novo exame de imagem na sexta e o presidente da República voltou a fazer aí tipo um drama, né? Porque ele já tá bem, o médico mesmo, o médico é o médico dele há 30 anos, como viram, muita gente acha que o médico passou pano para ele e gerou uma série de desconfiança na internet, esse acidente, o cancelamento da viagem para a Rússia, enfim, né? Mas, voltando aqui ao foco, Lula retorna ao médico, então saiu em todas as mídias, em todos os jornais. O acidente doméstico aconteceu no sábado e o presidente precisou levar pontos na cabeça e ele disse que irá fazer uma nova ressonância nesta sexta-feira, segundo o boletim médico mais recente do Hospital Sírio-Libanês. Muitos acreditam que isso é desculpa para poder tirar aí o foco, né, desses problemas dos governadores que se levantaram contra o imposto obrigatório. O governo se posicionou e disse que o imposto vai ser cobrado com ou sem a ajuda dos governadores, que estão se posicionando contra, porque geralmente o valor do imposto vem na mesma guia do IPVA, que aí é do estado, e se eles não permitirem, o governo disse que a Caixa Econômica Federal irá gerar uma guia, né, à parte e enviar. Então, gente, o negócio tá feio pro lado do governo. Vocês viram aí, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Comenta aí pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu joinha aí no vídeo, compartilha para levar informação do que está acontecendo nesse cenário político e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até logo!